Olá, tudo bem? Eu sou o professor Wilson e no vídeo de hoje nós vamos para o teste de conhecimento. Vamos testar aí o nosso entendimento sobre a seguinte temática: estruturas sociais, conceitos básicos. Então nós vamos aí avaliar nosso entendimento em 10 perguntas. As perguntas estão relacionadas ao nível fácil, tá? Nós temos o nível fácil, o médio e o difícil. Então esse é o mais tranquilo para quem está iniciando no conhecimento da sociologia. Vamos juntos aí para esse teste? O que significa a frase de Aristóteles? O homem é um animal político. O termo utilizado por Aristóteles, político, está relacionado a politique, comunidade, polis, o agrupamento de pessoas que viviam em uma cidade, no caso, polis. Nesse caso, o que Aristóteles estava querendo dizer é que o ser humano ele não vive numa ilha isolado, totalmente afastado das pessoas. Não. O ser humano, já por sua própria natureza, ele é um ser que se relaciona, que se comunica. Portanto, ele é um homem, um animal político, isto é, um ser social. O que significa estrutura social? Estrutura social significa os fundamentos que fazem com que a sociedade possa ser constituída e estabelecida. A estrutura social é os fundamentos que fazem com que as pessoas consigam, de certa forma, viver de forma harmoniosa, em comunidade, juntos, dentro de uma relação que envolve questões pessoais que são interligados por questões do trabalho, da política, social e outros segmentos da sociedade. Por que Marx entendia que a estrutura que determinava as ações dentro de uma sociedade estava relacionada a questões econômicas? Marx, ele defendia a sua teoria, a materialista dialética histórica. Para ele, o que era real somente aquilo que fosse material, ok? Nesse caso, ele rejeitava tudo aquilo que estava fundamentado no espiritual, no idealismo. Ele via a história como uma luta de classes, no qual a dialética, posições contrárias, estavam sempre degladiando. E aí, quem prevalecia é aquele que tinha maior poder econômico. Então, para Marx, a luta de classes era determinada pelo poder. Esse poder seria o econômico. Quem tivesse com mais domínio sobre a situação determinava as regras. No contexto de Marx, ele entendia que a burguesia é que ditava as regras da sociedade e o proletariado ficava à mercê dos mandos e desmandos da burguesia. Fale sobre o estruturalismo. É uma corrente de pensamento desenvolvido pelo antropólogo Levi Strauss, que entendia que a estrutura de uma sociedade ela é constituída a partir da linguagem. A língua com suas regras, verbos, substantivos, adjetivos e todas as suas particularidades formavam a mente das pessoas. E ao formar a mente das pessoas, ia determinando o sentido das coisas e as suas ações. Portanto, para o estruturalismo, essa corrente de pensamento, a sociedade tem como estrutura que sustenta a sua harmonia e o seu desenvolvimento a linguagem. Como Durkheim explicava sobre a força que determinava as ações na sociedade? Emile Durkheim defendia o fato social. O que seria o fato social? Na teoria de Durkheim, seria uma força fora do indivíduo. Essa força, ela era generalista
e universal. E ela fazia com que a sociedade, os indivíduos, as pessoas fossem levados a determinadas ações. Nesse caso, o fato social é uma força coercitiva que determina o que as pessoas devem pensar, sentir e agir. Qual a posição do cristianismo em relação à estrutura social? O cristianismo, tendo como base as escrituras, a palavra de Deus, como verdade, vai entender que a sociedade ela foi constituída lá no princípio com a relação de Deus com a sua obra criada. Nesse caso, os primeiros habitantes da Terra, criados por Deus, eles já viviam ali em sociedade, relacionando-se com o divino. E todas as suas ações, todas as suas realizações, era pautado nessa relação, essa relação do homem com o divino. Mesmo dentro da historicidade relatada na Escritura Sagrada, mais precisamente em Gênesis, que o ser humano se afasta dessa correta comunhão com o Criador, a gente vai perceber que ao longo da história, os povos, as sociedades que vão sendo formadas, elas vão sempre sendo formadas a partir de uma crença, a partir de uma religião, a partir de uma tentativa de se aproximar ou agradar às divindades. Nesse caso, o que estrutura uma sociedade são, na realidade, essa relação do homem com o divino. O próprio cristianismo vai defender, dentro da sua vivência, que o que determina as ações, seja ela econômica, política, educacional, do trabalho, família, todas as suas ações dentro da sociedade estão pautadas em princípios estabelecidos por Deus aos seres humanos. Qual a diferença da cosmovisão cristã com o marxismo relacionado ao conceito de estrutura social? As diferenças entre o cristianismo e o marxismo são diversas, são totalmente incompatíveis uma com a outra. Mas vamos aqui analisar na raiz o que realmente diferencia, que é a base dessa separação, está relacionado à realidade de Deus. Dentro da cosmovisão cristã, existe a realidade material, que ela é palpável, ela é perceptiva através dos sentidos, mas também essa mesma realidade material, ela não é exclusiva. Existe uma realidade transcendental que está acima da matéria. A vida, o mundo, o homem, ele não pode enxergar a realidade só a partir da matéria, mas existem outras realidades. Existe a existência de um divino, de um Deus, que estabelece, há princípios, há uma moral estabelecida, há ideias que não são palpáveis, mas elas são reais dentro da vida humana. Já o marxismo, ele é materialista, ele anula toda a realidade do divino, ele tira tudo aquilo que está relacionado ao transcendente, tudo aquilo que é metafísico. Para o marxismo, o que é real, o que realmente importa é aquilo que é material, aquilo que é físico. Portanto, são duas vertentes de pensamento totalmente incompatíveis. Não é possível, não é coerente um cristão se identificar como marxista, assim também como um marxista que realmente entende a teoria de Marx, que é a dialética materialista histórica, não vai se identificar com o cristianismo. Aprofundando um pouco mais sobre essa resposta, no cristianismo, na cosmovisão cristã, é apregoado, é buscado como conduta o amor, a paz, a justiça, mas essa justiça, quando ela é clamada e que ela vem com uma intervenção divina, já no marxismo é apregoado, é defendido a luta, a guerra, a luta de classes, o oprimido contra o opressor.
E dentro dessa constante luta que é apregoada no marxismo, há necessidade da revolução. Essa revolução é o pegar realmente em armas, é fazer com que seja provocado aí uma guerra para que a vontade daquele que se sente injustiçado prevaleça, custe o que custar. No cristianismo, os valores que foram estabelecidos pelo divino devem ser preservados. Valores esses que são estabelecidos na família, na sociedade, na conduta do indivíduo. Já no marxismo, há a ideia de que esses padrões que são já estabelecidos devem ser destruídos para ser criada uma nova norma. Por isso, a família, essa família cristã, constituída aí pela cosmovisão judaica cristã, precisa ser destituída para que possa gerar essa revolução do proletariado. Explique sobre a mudança das estruturas sociais. Os sociólogos, ao estudar a sociedade, chegaram à conclusão de que nenhuma cultura é estática, isto é, ela está em constante mudança. Algumas mudam de uma forma mais rápida, outras de uma forma mais lenta, mas é natural que com o passar do tempo, com o conhecimento, as culturas elas vão mudando. E essa mudança, ela ocorre também na sua estrutura. Portanto, a estrutura social de uma sociedade, ela pode ser transformada, mudada, aperfeiçoada ao longo da sua história. Qual o pensamento do positivismo em relação à mudança da estrutura social? O positivismo de Augusto Comte vai defender a ideia de que a sociedade ela está em constante evolução. Para Comte, no passado, a sociedade estava presa ainda à religião, aos mitos. Com o passar do tempo, as sociedades se desenvolveram para o conhecimento filosófico. E hoje a sociedade evoluiu para o conhecimento científico. Nesse conceito do positivismo, a sociedade está em constante transformação e aperfeiçoamento. Esse é um pensamento do positivismo que gera algumas divergências. Será que realmente o ser humano tem evoluído ao longo da sua história? Será que realmente as pessoas dessa geração são superiores em relação às pessoas de séculos passados? Então há uma controvérsia aí nesse posicionamento do positivismo. Qual a diferença entre status social e papel social? Status e papel social são dois conceitos muito parecidos e que de alguma forma dialogam, porém são pontos diferentes. Por status social, nós entendemos a identidade do indivíduo na sociedade. Ele é homem, ele é cristão, ele é professor, ele é pai. Então são identidades dentro de uma sociedade. Já o papel social é aquilo que ele executa, aquilo que ele realiza na sociedade. Ele é um educador, ele é responsável por uma família, ele trabalha e produz. Então, o papel social são as ações que o indivíduo realiza. E o status é aquilo que determina ele na sociedade, qual é a sua identidade. É isso aí, pessoal. Esse foi o teste de conhecimento sobre estruturas sociais. Se vocês quiserem aprofundar melhor e relacionar a questão da teoria com a prática do exercício, na descrição desse vídeo eu vou deixar o link de dois vídeos importantes, que é o vídeo sobre estruturas sociais e um segundo vídeo que fala sobre status e papel social. Então vocês podem aí pesquisar na descrição. Obrigado por nos acompanhar aqui. Eu peço para que você deixe aí um like para que esse vídeo possa ser disponibilizado para mais pessoas. Se inscreva no nosso canal para não perder nenhum conteúdo. Aguardo vocês para a próxima
videoaula.